Certo. Bom, então vamos lá. O que a função de texto ela contribui para a organização e para a estruturação de uma planilha? Primeira coisa, uma estrutura, quando a gente chama assim, de texto, ela vai vir com erros. Raríssimas são as planilhas de base de dados, principalmente quando o sistema da empresa ele é mais desatualizado. Raríssimas são aquelas que vão vir com o texto certinho. Geralmente ela vai vir com erro. Algo muito comum, por exemplo, que acontece é uma planilha cheia de espaços. Espaços nada a ver, espaços tudo errado, e não faz sentido aqueles espaços. Fica algo exatamente assim. E dificulta todo o nosso processo de análise. Então vamos pensar, vamos supor, na função PROC-V. A função PROC-V, ela precisa que eu escreva exatamente como que está no texto. Como é que eu escrevo esse tanto de espaço, se eu nem sei quantos espaços tem? Porque se eu pôr um espaço a menos, já vai dar erro. Então, para isso, o Excel me traz a função arrumar, que visa justamente arrumar o texto, principalmente nessa questão dos espaços a mais. Ele identifica que são palavras e coloca um espaço apenas entre cada palavra. Então, igual arrumar. E daí ele faz toda a minha organização. Com base nisso, eu posso simplesmente dar 2 cliques, então eu tenho ali o meu auto-preenchimento, eu clico com o Ctrl C e eu colo na minha base original. Aqui deu erro porque a referência ficou toda errada, porque os dois aqui estão com referência. Mas sempre que eu for colar, eu vou colar com o botão direito, apenas texto. Então, já tem todo formatado a minha planilha. Vou deixar desformatado, né, só para a gente ter o antes e o depois. Essa função arrumar ela é essencial e crucial no dia a dia. Tá? Eu recomendo sempre, quando você pega uma base de dados, quando você baixa uma base de dados, verificar se há esses erros e colocar o arrumar. A função arrumar, para mim, ela vai ser uma ferramenta de apoio, justamente para esse processo que eu fiz aqui agora. Eu lancei o arrumar, arrumei, beleza, com Ctrl C e colo como texto. Sempre vou estar fazendo esse trabalho, sempre que eu pego uma base de dados. Porque assim eu não vou ter problemas lá no futuro com alguma outra fórmula que eu precise aplicar. Ok. Concat. O que seria essa função concat? Na realidade, vamos colocar essa função concat aqui no final. Vai ser mais útil para a gente. Extrair texto. A função extrair texto, ela tem uma função, obviamente, como o próprio nome já diz, de extrair o texto. Né? Então a gente vai estar fazendo esse processo de extração. Como e por quê? Em muitos casos, a gente não quer todo o conteúdo da minha célula. A gente vai querer um conteúdo específico que fica entre a minha célula. Então a gente tem várias fórmulas, aqui eu trago 3, de fazer a extração do texto. Então eu tenho direita e esquerda. O que seria essa direita e esquerda? Então vamos lá. Igual, direita, abre parênteses. Vou pegar do texto que está organizado. Quantos caracteres que eu quero? Vamos supor que eu queira 10. Tá, mas o que é isso aqui que eu fiz agora? O Excel vai pegar a partir da direita da minha célula e vai me trazer 10 caracteres. Que vai ficar assim. Olha só. Vai ficar desta forma. Da mesma forma, se eu fizer a esquerda, só que agora, obviamente, em sentido oposto. Então, caracteres, 10. Opa, tudo errado. Aqui. 10. Então, está me trazendo 10 caracteres. Nossa, mas ficou muito sem sentido. Isso aqui não tem aplicação prática nenhuma. Aí é que tá. Da forma que eu fiz, definitivamente não tem. Mas lembra aquilo que eu falei para você? Que o Excel ele sempre deve ser aliado a outras coisas, a outras fórmulas. E para isso, a gente tem uma fórmula importantíssima para essa ferramenta de extração de texto, que é a função localizar. A função localizar,
ela vai estar me trazendo o número do caractere que determinado caractere está identificado. Tá, entendeu tudo que eu estou pensando. Vamos lá. Igual localizar. Abre parênteses. Texto procurado. Então, o que eu estou procurando? Vamos supor que eu esteja procurando o meu espaço. Nesse texto aqui, inicial. Qual que é o inicial que eu quero? Eu quero a partir do meu primeiro caractere. Opa. Primeiro caractere. 6. Tá, o que significa esse 6? Significa que o meu espaço, meu primeiro espaço, ele está localizado na 6ª posição. Olha aqui o Bento, então. B1, E2, N3, T4, O5, meu espaço é o 6º caractere. Tá, beleza. Então agora eu tenho tudo isso na minha cabeça. Eu tenho direita, esquerda e localizar. Como que eu faço isso ser útil, então? Vamos supor aqui, extrair texto. Essa função de extração de texto vai me trazer exatamente aquilo que eu quero. Tá? Igual extrair ext.texto. O texto que eu vou extrair aqui, número inicial. Vamos colocar aqui o 6, porque eu quero pegar exatamente esse meio aqui. Vou colocar 10 novamente. Ó, já está melhorando. Ó. Eu quero aqui, a minha opção, né, o que eu quero fazer é pegar esse sobrenome do meio de todo mundo. Tá? O segundo nome de todo mundo aqui. Então, ó, já está melhorando já. Mas como que eu vou saber quantos caracteres que eu quero pegar? Nem todos são 10. Ou melhor, esse aqui mesmo é 10. Silva a gente tem 5, Carvalho é mais, Pereira também é bastante, Souza tá ali. Então, como que eu faço para extrair apenas o meio sem saber? E daí a gente tem aquela questão do Excel de vincular uma fórmula junto com a outra para a gente no final ter ali algo sendo realizado. Então, extrair texto, eu vou começar a minha extração a partir do meu localizar, que a gente já aprendeu, legal. A gente vai pesquisar pelo espaço, nesse meu texto, começando a minha análise a partir do meu primeiro caractere. Ok, então aqui eu já sei que o retorno dessa minha função localizar, porque eu testei aqui, é 6. Eu vou pegar 5, porque eu sei que ali é a Silva, né? Opa. Por que deu errado? Porque ele está pegando a partir do 6. Ou seja, ele está me trazendo espaço. Repare que tem espaço aqui. Ou seja, eu preciso colocar aqui o mais 1. Sim. Ok, então já está começando a desenvolver aqui alguma coisa, certo? Eu estou começando a desenvolver alguma coisa. Tá, mas ainda está errado. Por que está errado? Porque se eu descer aqui, ó, ele só está me trazendo 5 caracteres. Ok. Repare. Então, ao invés de 5, eu não quero mais 5. Eu quero saber qual é o número do último caractere que eu tenho que trazer. Como é que eu faço isso? Uma função localizar. Repare só como ele vai complicando, né, a minha situação, o meu caso exemplo. Então, localizar. Texto procurado. De novo, eu vou procurar o meu espaço, porque eu quero o meu segundo espaço. Onde que eu vou procurar? No meu texto. Só que qual que é o número inicial? Se eu coloco 1, ele vai me retornar exatamente a mesma coisa daqui, porque ele vai me retornar esse primeiro espaço em branco. Então eu não quero 1. Eu quero que ele comece a procurar a partir do caractere seguinte ao primeiro espaço, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Então essa função localizar busca o primeiro espaço vazio e eu acrescento mais 1. Então essa daqui vai começar a procurar a partir do primeiro espaço mais 1. Ok. Ainda assim vai dar errado. Vamos ver o porquê? Deu errado. Ele me trouxe tudo. Por quê? Vamos ver o que essa fórmula aqui está me trazendo. Igual. Ok. 7. Então, 7?
Não, peraí, que eu acho que eu peguei a fórmula errada. Peguei a fórmula errada. Sim. Meu Deus, não sei como que você consegue guardar. Bom, você vive disso, né? Olha, ele tá me trazendo 12. É Não faz sentido Meu nenhum Deus do 12. céu, não tem nada a ver com o que a gente faz no trabalho. Isso. Mas tudo isso, Kézia, leva como potencial. Eu vejo que as empresas, principalmente as empresas aqui de Tambaú, elas acomodaram muito. E isso todas as empresas, tá? Todas. Muito. Absolutamente todas as empresas. Pode salvar umas 3 no máximo, se tiver. Não, ainda se salvar é porque a pessoa que está atrás do computador, está na frente do computador, quer dizer, ele buscou conhecimento e tem um conhecimento diferenciado, porque a empresa não fornece isso para ele. Exatamente. E É aí ele muito acaba raro. montando certas coisas, fazendo certas coisas, porque ele buscou conhecimento, porque ele sabe. Então, Exatamente, é muito raro. nossa, Eu eu vejo mesmo. lá a maneira que eles imprimem as planilhas, é o jeito que eles levam para reunião, sabe? Uns relatórios que eu falo assim, misericórdia. Eu Eu mesmo. digo assim, ó, Já. e o duro que eles não aceitam você mudar alguma coisa. Sim. Esse é o maior desafio que se tem nas empresas. Nossa, sabe assim, que você fala Isso. assim, ó, faz assim, assim, assado. Não, é assim que eles querem, é assim que tem que dar. Eu Eu falo, gente, trabalhei numa transportadora no setor de processos. Basicamente, minha função era melhorar os processos internos da transportadora. quanto você conseguiu melhorar? Você tá entendendo? Daí eu fazia lá todo um trabalho, todo um estudo, chegava num produto final, vamos pôr em prática. Eles não querem pôr em prática, porque o que eles estão fazendo já funciona. Por que eu vou mudar? Entendeu? Só que daí você vai ver, o que eles fazem leva 3 horas, o que eu estava propondo levava 10 minutos. Sabe assim, ó, todo dia tem que tirar um relatório lá. Eu não sou eu que tiro, é a Elaine que tira. Todo dia ela tem que tirar esse relatório. E assim, ó, todo dia é a mesma coisa. Aí eu falei assim, gente, vocês precisavam escalar por data, né? Tira por data, porque fica mais fácil. Não, porque é assim que eles querem. Ah, tem coisa que já foi até vendido, já foi até entregue e tá lá no papel. Eu falo, É muito vá complicado. dormir. Aí você Exatamente, imprime muito aquele complicado. monte de papel. Aí chega no final do dia, você joga tudo fora. Eu falo, pra que isso? Mas é o jeito que eles É, querem? mas essa questão dentro das empresas é muito complicada. Muito. O maior desafio que você tem é mudar a Não, e o cultura da duro que de empresa. vez em quando eles falam assim, quem aí que entende para poder nos ajudar? Eu fico bem quieta, não falo nada, porque eu falei, quando a gente fala, eles não aceitam, então não Sim, adianta. sim. Aí Não, quando mas pede para mim alguma coisa, eu faço do jeito que eu acho que dá certo, né? Menos certo. trabalhoso e tal. Aí chega na hora da reunião, eu enfio no meio do meu caderno, chega lá, entrego na mão do senhor José, ele entende, nunca falou nada, não entendeu? Mas assim, não Sim, dá para você dividir o conhecimento, porque o pessoal é muito cabeça fechada. exatamente. Mas isso é em todo lugar, é muito difícil. Eu cheguei a conversar com algumas empresas num projeto de dashboard, que basicamente você pega todos os dados da empresa e traduz em um gráfico para acompanhamento diário. Ouvi de muita empresa, não, mas a gente já tem um que o sistema faz. Eu já É, vejo o gráfico no sistema. O que não faz nenhum sentido, porque o sistema ele não traz nada personalizado, ele traz algo muito seco e frio. sim, Mas tá tudo certo, tá tudo certo. É isso mesmo. não estão preocupados. Não. Bom, mas vamos lá. Eu sei que às vezes é confuso, mas eu tenho que ir bem devagar aqui para a gente Sim, identificar sim. os passo a passo, né? Então, ó, eu estou puxando 12 caracteres. Por isso que está trazendo tudo isso. Só que não são 12 caracteres. Quantos que eu quero? Eu quero entre o segundo espaço em branco e o primeiro espaço em branco. É isso que eu preciso fazer. Entre significa o quê? Menos, né? Então, ó, extrair texto. Vou extrair da minha referência do arrumar. O meu inicial é o meu primeiro espaço branco mais um. Então, eu vou começar a partir da minha segunda palavra.
E o número de caractere que eu vou colocar é, repare bem, a posição do meu segundo espaço em branco menos a posição do meu primeiro espaço em branco. Enter. Ainda deu errado. Por que está dando errado aqui? Ele está me trazendo mais 2 à frente. Justamente porque agora eu não quero esse caractere a mais. Eu quero apenas o caractere do espaço em branco. E ele já vai me retornar. Opa! Deixa eu ver aqui. Ele vai me retornar já o meu caractere, porque agora eu não preciso do meu espaço em branco mais 1. Eu preciso apenas da minha posição. É chato, o raciocínio ele é complexo, mas é algo que a gente faz uma vez só. E agora eu sei qual que é a minha relação ali que eu tenho do meu critério, né? Da mesma forma eu posso fazer isso à esquerda e à direita, tá? Com o número de caractere sendo identificado pela minha função localizar. Então, isso é fundamental para que a gente saiba. Você vai usar todos os dias? Não. A ideia é você usar uma vez só quando precisar. Mas isso é fundamental que você saiba. Localizar, né, o que a gente já viu, né, a direita e a esquerda eu vou manter assim. Localizar, vamos manter o... Só para a gente saber aqui um exemplo, né. Então, onde está o meu primeiro espaço em branco? Aqui. Essa base de dados ainda não está perfeita para ser sincero. Agora foi. Você observa que tem algum erro, ó. Olha aqui, ó. Ele está pegando o primeiro espaço em branco como 14. Mas não é o 14. É aqui antes, mas tudo bem. A gente aqui é só um exemplo. Maiúscula e minúscula. Isso daqui é padronização de dados, tá? Então, quando eu coloco a função maiúscula, eu vou colocar todo o meu texto em maiúsculo. Isso é muito importante em padronização de dados. Por quê? Tem uma... Às vezes eu vou pegar um dado que está preenchido, onde um nome está tudo maiúsculo, outro nome está tudo minúsculo, outro nome está com letras embaralhadas, então uma letra maiúscula, outra minúscula, uma maiúscula, outra minúscula, está tudo confuso. Isso é muito difícil da gente ler. Então, geralmente, se prefere que coloque tudo maiúsculo quando é base de dados, porque a gente padroniza tudo em caixa alta. Mas, se a gente quiser também, a gente vai ter a função minúscula. Eu vou fazer o inverso, colocar tudo em caixa baixa. Beleza? E, por fim, eu tenho uma função chamada pri maiúscula, que o próprio nome já diz, né? Ele vai deixar a primeira maiúscula. Então, igual pri maiúscula. Ele vai me trazer a primeira maiúscula. Como aqui já está maiúscula, vamos puxar daqui, ó. Olha lá. Então, ó, ele pegou o que está tudo minúsculo e deixou a primeira letra de todas as palavras em maiúsculo. Certo? Ok. Por fim, para finalizar nossa aula de hoje, e também não sobrecarregar, né, de conteúdo, a gente vai ver a função concat, que nada mais é que o concatenar. O que é concatenar? Unir. Então eu vou pegar duas células e vou unir uma coisa só. Em que isso é muito usado e a gente vê na prática? Em código de produto, por exemplo. Geralmente, todos os códigos de produto é uma concatenação de alguma coisa. Ou vai ser uma sigla que ele vai estar utilizando, ou vai ser um número, ou vai ser alguma coisa até mesmo um código que parece aleatório, não é aleatório. Então a função concat vai me trazer justamente a união de alguns fatores. E por isso que eu quis trazer isso daqui antes. Então, ó, direita, ao invés de eu pegar 10, eu vou pegar 3. Mesma coisa à esquerda.
O localizar eu vou deixar aqui também. Então vamos concatenar e criar um código para cada cliente, por exemplo. Vamos pensar em algum código que fique legal. Então, por exemplo, concat, o meu primeiro texto vai ser à esquerda, ponto e vírgula, direita, ponto e vírgula, localizar. Olha só. Então, primeiro, Bento 6. Espero que... Ficou bem difícil de ler esse. Renaro 9. E cai 6. Nossa, ficou muito ruim. Eu achei que ia dar melhor. Mas repare só, a gente cria um código para cada cliente, né? Obviamente que aqui é um exemplo só que foi pego, mas que a gente consegue estar padronizando e aleatorizando também com algum critério, com alguma lógica por trás, um código de cada cliente, né? E isso acontece muito, isso acontece demais nas empresas, principalmente para criar código de produto. Às vezes você olha um código de um produto que não faz sentido nenhum. Algum sentido tem, provavelmente ele está aqui, né? Ninguém vai pegar uma planilha de, sei lá, 5 mil produtos, vamos supor uma distribuidora, e pensar um código para cada produto. Não, isso é horrível, é desnecessário. Então a gente faz dessa forma aqui. Isso é uma forma, né? Um exemplo só, lógico. Né? Bom, alguma dúvida das funções textuais? Não. Não? Não, só preciso guardar bem isso daí para mim não esquecer. Isso, justamente por conta disso, eu proponho da gente finalizar por aqui. Na próxima aula que a gente marca semana que vem, vou te dar essa semana para você revisar. Essa semana eu vou revisar os vídeos que você me deixou lá no WhatsApp, os links lá, e aí eu vou assistir eles de novo, até a aula, a última aula nossa, a penúltima, né? Eu preciso rever ela, porque para poder entender melhor. E aí na outra semana a gente volta.